Olá, pessoal. Eu sou Flávio Rocha, colaborador do Festival Internacional do Filme Super 8 de Curitiba. Estamos na nossa 16ª edição e eu vou ministrar para vocês uma masterclass sobre a história do cinema Super 8 paranaense, tá? O Super 8, ele surge em 1965, é um formato lançado pela Kodak num cartucho, tá? Eh, Ele tinha como finalidade o uso doméstico amador para ser usado pelas camadas médias da população. As câmeras, os projetores, as coladeiras, eram todas de uso doméstico. As pessoas podiam comprar esses equipamentos e fazer seus filmes em casa. Bom, a história do cinema amador começa lá na década de 20, quando o formato 16 mm foi lançado, diversas câmeras, mas a gente tem que parar para pensar na seguinte questão: cinema é algo que sempre foi muito caro de ser feito, tá? É nitrato de prata, então é prata, então tem um alto valor agregado, né? Nem todo mundo tinha acesso, mas o Super 8 conseguiu atingir um número maior de pessoas. Nessas primeiras décadas do cinema, lembrando que o cinema surgiu no final do século XIX, virada do século XX, diversos formatos de cinema surgiram nesse ínterim. A gente tem aqui exemplos de vários formatos que surgiram, né? O que a gente pode destacar dessa época, o formato 9,5, um formato lançado pela Pathé, né? E muitos filmes que eram de salas comerciais foram reduzidos para 9,5 mm e foram passados em cineclubes. Muita gente se alfabetizou cinematograficamente através desse formato de filme, tá? E também 70 mm, 35, que foi o formato que realmente foi o mais utilizado durante o século XX, surgiu nessas primeiras décadas, tá bom? O próximo slide, por favor. Bom, aqui ó, temos o 35, que é o formato mais conhecido, depois o 16, que é da década de 20, o Super 16, que já só tem perfuração em um dos lados da película, o 9,5, como já falei, o 8 mm, que surge na década de 30, e o Super 8, que é de 65. O próximo slide, por favor. Bom, aqui, ó, em 1923, as câmeras em 16, e em 1932, o 8 mm, o Cine Kodak 8. A gente tem que saber que o primeiro formato, 8 mm, no próximo slide, a gente vai ver, aqui, ó, na imagem da sua direita, nós temos o Double 8, que era o quê? Era o filme 16 mm repartido no meio. Você pegava a câmera, o filme, colocava de um lado, sensibilizava ele e depois você virava o filme para sensibilizar a outra parte. No laboratório, eles revelavam e cortavam esse filme no meio e depois juntavam as duas pontas e você poderia passar em casa através do seu projetor 8 mm. Um trabalho bem importante para a gente começar a entender como foi esse cinema amador é o trabalho da Laila Foster sobre os filmes domésticos, né, que foram depositados, que estão no acervo da Cinemateca Brasileira. Tá bom? Deixa o link. E ó, aqui, ó, lembrando aqui, 1975, lançamento do, do Super 8. E nesse mesmo ano, em 65, a Sony lança a Portpac, que é a primeira câmera de vídeo. Eu acho sempre muito importante falar que essa primeira câmera de vídeo, como você pode ver ali na imagem, ela tinha um gravador externo. Um gravador externo da- do suporte magnético, né? Parecido com o que era o Nagra
na década de 60 e tal. Só que para gravar o vídeo, as primeiras câmeras de vídeo também eram muito parecidas com as câmeras de Super 8 na época. Um grande artista que começou a fazer videoarte nessa época, o Nanjun Paik, ele utilizou essa câmera e fez vários vídeos bem interessantes ligados a essa questão das artes plásticas e tal, videoarte, um dos pioneiros. É bem interessante. E, como eu estava falando, o suporte magnético, ele era utilizado, se dava a laçada, né? Não era um cassete, como foi o Super 8. O Super 8 foi lançado num cassete, e era filme. E a base magnética foi lançada como um rolo, como se fosse o filme, né? O cinema você dava a laçada, o 8mm você dava a laçada, você colocava, você passava por dentro das engrenagens da câmera. Enquanto que o Super 8 você simplesmente colocava como uma fita cassete, ou de vídeo, ou de áudio. Você só colocava, você não precisava de uma sala escura, ou de um ambiente onde tivesse ausência de luz para que ele não fosse sensibilizado, tá? Do 8mm, a gente pode mostrar agora um exemplo de como era. O 8mm era mudo, ele tinha 50% menos de definição de imagem do que foi o Super 8, lançado em 65, e eu quero mostrar aqui para vocês agora um exemplo, um filme do Abram Berman, que era conhecido na década de 70 como o Papa do cinema Super 8 brasileiro, que chama Um Homem à Mesa. Cursos bem interessantes para a época, num quadro parado, né? E a forma como foi feito o filme é bem interessante. Era uma mesa que variava o nível para que o prato fosse para um lado ou para o outro. Esse filme passou alguns anos atrás na mostra retrospectiva do Grife, do Abram Berman, no Festival Super 8, se não me engano, em 2015, tá? Posteriormente, como eu falei, o filme 8mm ele era mudo. O Abram Berman começou a fazer esses filmes na década de 60 e ele ganhou diversos prêmios e tal. E na década de 70 ele passa para o Super 8, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Podemos passar para o próximo slide? Aqui eu queria deixar a dica de uma série bem importante produzida pelo Clóvis Molinari, que infelizmente o ano passado nos deixou, que era um pesquisador, um superoitista super importante, ele trabalhava no Arquivo Nacional, e ele fez essa série em parceria com o Canal Brasil, falando sobre toda essa movimentação que surgiu em torno do Super 8 durante a década de 70. Ele foi um realizador, ele participou de festival, e ele faz essa série falando sobre todas as diversas facetas que o Super 8 tinha naquela época. Vou deixar passando aqui um tempinho. Ele está disponível tanto no Vimeo quanto no YouTube. É facinho de encontrar, ele tem cerca de uns 10 episódios. Ele foi lançado em 2010, é bem bacana para vocês terem noção de como surgiu o Super 8. Então, 13 episódios. Vamos escutar um pouco ele falando aqui. Com uma câmera na mão e um boné na cabeça, no meu caso, muita gente produziu filmes no formato Super 8 nas décadas de 70 e 80. Foi o período máximo de uma bitola que foi saindo aos poucos de circulação depois do advento do videocassete, o VHS.
existem muitos rolos e rolinhos dessa película pequena, frágil e desprotegida. Talvez estejam guardados em prateleiras, dentro de caixas de sapatos, nas residências de seus autores ou herdeiros. Talvez. Foi pensando nisso que nasceu a ideia de realizar este programa. Serão 13 episódios temáticos que reúnem diversos tipos de filme, do filme doméstico ao filme experimental, passando pelo documentário. Vamos exibir diversos curtas-metragens e o objetivo é mostrar que, por incrível que pareça, ainda existem filmes inéditos no Brasil. Filmes interessantes, filmes que foram feitos 30 anos atrás e que até hoje continuam desconhecidos. Tirar os filmes da geladeira. Este é o propósito do programa que começa hoje. Você sabe o que é Super 8? Já viu? Então, pessoal, como eu falei, esse é um seriado bem bacana, uma série bem bacana para você ter noção do que é o Super 8. Agora eu gostaria de passar mais um filme, lembrando que o Super 8 surge em 65, mas o boom dele, ele só começa a realmente ser utilizado no início da década de 70. E nisso, o Rio de Janeiro tem uma preponderância nessa produção, apesar de o grosso da produção do Super 8 durante a década de 70 não ter sido feito no Rio de Janeiro. Esse é um filme de Santa Catarina, do Assis, de 70, mas assim, os primeiros filmes são de 68, de pessoas que importavam, traziam, iam viajar para fora do país, traziam os filmes e tal, e começaram a produzir, porque ainda não se vendia filmes e nem câmeras no Brasil, elas começaram a surgir mesmo na década de 70. Tá? Esse é um filme experimental, de intervenção direta na película, coisa que era bem utilizada na época, assim. Agora eu queria passar um outro trecho de um outro filme, da Iole de Freitas, Elements. A Iole de Freitas era artista plástica também, e é um filme do início da década de 70, 72, né? Esse filme fez parte da mostra Marginalia 70, uma mostra realizada no início dos anos 2000, com curadoria do professor Rubens Machado, da USP, que reuniu dezenas de filmes, os mais experimentais possíveis, que ele conseguiu encontrar nesse momento. E a partir desse trabalho, para quem não conhece o Marginalia 70, é um trabalho de um fôlego bem importante, e eu diria que foi a partir dessa mostra, que foi patrocinada pelo Itaú Cultural, que eu tive acesso a muito material e essa discussão a respeito do Super 8. Foi mais ou menos durante esse período, assim, se não me engano é 2003 a mostra, eu já tinha começado a pesquisar Super 8 e para mim foi muito importante. Então, eu diria para vocês, pesquisem no site do Itaú Cultural e vejam as referências relacionadas ao Marginalia 70, eu acho que vale bastante a pena, tá? Passando para frente aqui. Bom, como eu falei, eu sou pesquisador, né? Desse início do Super 8, eu produzi alguns textos. Aqui a gente tem um texto da revista Rua, da Universidade de São Carlos, onde eu fiz um mestrado, falando sobre os filmes produzidos na parceria entre o Ivan Cardoso e o Torquato Neto. Os filmes bem importantes a onda do Ivan Cardoso era o cinema de terrir, né, que misturava o terror com essa faceta do humor e tal. O Ivan Cardoso é um realizador super importante desse início da década de 70. Ele produziu vários filmes sob a insígnia do Cotidianas Kodak. Ele tinha o grupo de pessoas que protagonizavam seus filmes.
as Ivan Pirescas, né, se não me engano. E esse texto trata sobre esses filmes de terrir que tanto o Torquato Neto e o Ivan Cardoso fizeram. Tá? Tem também ali ó, a referência de uma biografia do Ivan Cardoso, bem interessante. E a dissertação de mestrado de uma colega de mestrado, da Moema Pascoini, sobre o cinema, a movimentação em Teresina, no Piauí, em torno dessas produções do Torquato e do grupo que meio que tinha o Torquato como um ídolo, né? Que ele teve todo esse lance da Tropicália e tal, participou, grande letrista, poeta, jornalista. Se vocês não conhecem, é algo bem importante como referência, né? A gente não pode falar do Super 8 sem falar dos principais festivais e ciclos regionais onde aconteceram, aonde se disseminou o Super 8 no Brasil, tá bom? No próximo slide aqui, a gente vai falar sobre isso, ó. O início e a expansão dos principais festivais do cinema Super 8 no Brasil, os surtos regionais super oitistas, que vão de 73 a 84, tá bom? Os principais ciclos regionais aconteceram na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, no Paraná, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Como eu falei, o Rio de Janeiro teve importância grande no Super 8 durante esse início. Mas como o Rio de Janeiro já tinha uma produção de cinema muito grande, não que São Paulo não tivesse, mas tinha uma certa preponderância, esse grosso da produção em Super 8 ficou no início da década de 70, tá bom? Aqui a gente pode ver, ó, principais festivais, ó, concurso do filme experimental em Super 8 de Campinas, que foi de 73 a 82, na verdade 72, eu errei aqui o ano, desculpem. Foi o primeiro festival de Super 8 da América Latina, capitaneada pelo Claudine Perina, tá? Que é uma figura super importante do Super 8, ele fez diversos filmes, muitos filmes de ficção científica, é uma produção muito importante, tá? Temos as jornadas de curta-metragem da Bahia, que abrigaram o Super 8 entre 72 e 78, fazendo aqui uma diferenciação, né? Que as jornadas abrigavam o Super 8, não eram festivais dedicados somente ao Super 8. Tinha um espaço dedicado ao Super 8 nos festivais de Gramado, tá? Que começa em 78. Vamos ali, ó, pontuar que as jornadas encerram a participação do Super 8 em 78 e o Festival de Gramado incorpora o Super 8 em 78. Tem o Super Festival Nacional do Filme Super 8 de São Paulo, que vai de 73 a 83, 11 edições do festival, o festival mais longevo dedicado ao cinema Super 8 brasileiro até então. Lembrando que o Curta 8 está na sua 16ª edição. Como aí a gente pensa ou repensa, né, a sobrevida, ou como o Super 8 foi dado como morto e continua vivo mais do que nunca, tá? E os festivais realizados em Curitiba, que começam em 74 e vão até 1981, e foram vários. Mas entre um dos principais foi o festival da antiga Escola Técnica Federal do Paraná, depois Cefet e a atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tá bom? Bom, a gente ali, ó, tem a imagem agora do Festival de Campinas, né? Da esquerda para a direita, nós temos ali, ó, o José Iversen, né? Realizador paranaense, super importante, fez filmes dos mais premiados em nível nacional, tá? Daí temos ali ao lado a esposa do Perina, o Claudine Perina ali no centro, temos o Luiz Antônio Pio e a sua esposa à direita, tá bom? Foi o primeiro festival, ele foi descontinuado, não foram todos os anos que teve, mas foi super importante essa iniciativa junto à Unicamp na época. No próximo slide, a gente pode ver ali, ó, esse cartaz da Jornada da Bahia é de 79, se não me engano,
Ano que já não havia Super 8 no festival, mas foi o único cartaz que eu consegui dessa época. Inclusive, e havia uma polêmica muito grande no festival, na jornada de curta-metragem, porque, por vezes, os filmes em Super 8 ganhavam o principal prêmio em detrimento dos realizadores de 16 e 35, que tinham todo um aparato e tal, e os caras ficavam mordidos por causa disso. É. Ah, Centro de Ciências, Letras e Artes, em Campinas. Aqui o Lucas, o nosso projecionista, está atento, porque ele é de Campinas. Inclusive, está aqui, não foi e tal. Bom, continuando aqui, no próximo slide, a gente vai ver sobre o Festival de Gramado. Nunca foi historiado a questão do Super 8 no Festival de Gramado, fica um hiato aí. Existem algumas referências de jornais, eu coloquei aqui algumas, né? Inclusive, o Aramis Milache escreveu a respeito, se não me engano, ali é o primeiro link do Almanac Digital. Tem disponível na internet falando sobre os realizadores paranaenses, os realizadores paranaenses que participaram e tal, bem importante. Uma coisa importante também é falar que no Rio Grande do Sul também houve um movimento de cinema Super 8, não só em Porto Alegre, mas em Santa Maria também, tá? Com festivais e tal. Tem um documentário a respeito do Festival de Santa Maria, uma movimentação bem importante. Tem uma pesquisadora, a Marlice Tauroco, que escreveu o livro Nosso Cinema Era Super, que é um livro bem importante, bem divertido, contando como era essa movimentação lá, tá? E é bem importante falar também que Santa Maria surgiu antes do que Porto Alegre, porque Porto Alegre, a movimentação em torno do Super 8 foi no final da década de 70. Passando aqui, nós temos o GRIF, Grupo dos Realizadores de Filmes Experimentais, né? Ali nessa foto nós temos a sede, que ficava na rua Estados Unidos. Em 72, quando eles formaram a empresa, chamava-se grupo, mas era uma empresa, efetivamente. Temos o Abrão Berman e a Malu Alencar, os fundadores da empresa, tá bom? Em São Paulo, tá certo? Em São Paulo ficava o GRIF e do GRIF surgiu o principal festival nacional, tá bom? No próximo slide, a gente vai ver imagens, né? O GRIF é um capítulo à parte. A minha dissertação de mestrado é sobre os superfestivais, e o GRIF ele tinha toda uma atuação em torno da promoção do Super 8. Eles tinham uma bandeira que eles levantavam em relação à profissionalização tanto dos realizadores quanto da elevação da bitola ao Super 8 como viável comercialmente, né? Essas fotos são fotos de revistas de época, tá? Ali, ó, a questão, eles tinham uma escola de ensino de cinema em Super 8. Muita gente em São Paulo se iniciou no audiovisual através da escola do GRIF, tá certo? Muita gente mesmo. Por exemplo, o Jaime Mojandim, que trabalhou na Globo durante muitos anos, começou no GRIF, tá certo? Carlos Porto, e diversas outras figuras. Além da escola profissionalizante Super 8, eles tinham uma galeria de arte, acho que a gente pode ver no próximo slide. Tinha um programa de TV. Eu quero passar aqui uma vinhetinha do programa de TV, que foi de 75 a 81, chamava-se Ação Super 8. Talvez um dos poucos programas dedicados a cinema durante a década de 70 na televisão brasileira, tá? E era um programa dedicado ao Super 8, tá certo? Uma fonte de pesquisa bem importante, diria eu. E era um programa que tinha
entrevistas com realizadores, tinha trechos de filmes, tinha dicas de como você filmar melhor, recebia-se muitas cartas de telespectadores perguntando como se fazia uma coisa ou outra, havia informes dos festivais e o calendário de atividades do ano, havia coberturas de festivais. Boa parte desses festivais que eu falei aqui passaram nas telas do Ação Super 8 e formou toda uma geração de realizadores, né? Eu tenho contato com muitos dessas pessoas que assistiam esse e participavam da movimentação em torno dos festivais e que assistiam o Ação Super 8. Eu acho isso bem bacana, os relatos que eles contam. Eles falam muito do Abrão Berman, da figura dele. Aqui a gente tem a capa de um cartaz, né, do festival, o 7º festival, né, que aconteceu em 79, e ali é um frame, um quadro de um filme passado no festival, né, já com terceiro Super Festival Nacional do Filme Super 8. Esse festival foi super importante, movimentou muita gente durante a década de 70, não só pessoas ligadas a Super 8, mas as artes em geral, atores, diretores de cinema, de televisão, pessoas ligadas ao teatro, e tentou se articular muito com instituições voltadas à cultura em nível tanto municipal, estadual, federal, tanto MEC, Funarte, empresas grandes como a Fotótica, que era do Thomas Farkas. Para quem não sabe, o Thomas Farkas foi uma grande figura da cultura nacional. Ele produziu a Caravana Farkas, um litígio esse nome, mas são filmes documentários muito importantes do final da década de 60 e durante toda a década de 70. As lojas Fotótica eram fornecedoras de material, tinha uma questão econômica envolvida também, porque eles vendiam filmes, vendiam projetores, vendiam moviolas, vendiam coladeiras e todos os insumos relacionados, mas havia uma parceria muito grande entre o festival, o Grife e as lojas Fotótica, que também tinham várias ramificações em relação à cultura daquele período, né? No próximo slide, a gente vai continuar falando sobre os super festivais. Gente, agora a gente está numa edição online, né, do festival, por conta da pandemia, e eu estava falando sobre a longevidade dos festivais e das proporções, né, de como as coisas, apesar do Super 8 apesar do Super 8 não ter morrido, ele continuou, ele tem proporções diferentes, né? Cada noite de festival do Grife reunia cerca de 1.000 pessoas, cada noite de exibição. Hoje em dia a gente tem cerca de 200 pessoas em cada sessão. As proporções mudaram, mas a coisa não morreu, tá certo? O Grife vai até 1984, tá certo? Quando já havia a introdução do vídeo e tal, então o Super 8 meio que caiu em desuso, mas o Abrão Berman foi resistente até o último momento que pôde em relação ao Super 8. É uma história bem importante e vale a pena conhecer, tá? Aqui, voltando para Curitiba, né? Para o Paraná. Principais festivais realizados na cidade, de 74 a 81. Na verdade, de 74, isso mesmo? Não, 73, eu errei ali, mas tudo bem. Festival Brasileiro do Filme Super 8, realizado pelo Silvio Bach, né? O título do festival era Vida ao Super 8. Depois nós tivemos a Mostra Nacional do Filme Super 8, de 75 a 79. Esse era o festival da antiga Escola Técnica, Cefet depois, né? Nesse meio tempo. O Festival Super 8, que aconteceu pontualmente em 77, e depois o Abertura 8, em 1980. Tá bom? Vamos falar um pouco mais aqui sobre os festivais do Silvio Bach. Esse é o cartaz do segundo festival, se eu não me engano. Tá?
Não, do primeiro, desculpe. Que aconteceu no Teatro Guaíra, tá bom? Ele teve também participação da Embrafilme, foi um marco na época, porque se chamou atenção para o Super 8 como um formato possível de se produzir, não só produzir registros familiares, domésticos, mas cinema, né, independente da bitola, e foi bem importante, teve 2 edições, né. Já no ano seguinte, aqui a gente tem a Mostra Nacional do Filme Super 8, 75 ali, né, até 79, nós temos aqui várias figuras, por favor, amplia a tela para mim, várias figuras importantes ali, se não me engano, ali, ó, da direita para a esquerda, o Percy Tamplin. Daí nós temos o Abram Berman, que ele circulava o país inteiro tentando divulgar essa coisa do Super 8, tentando ampliar, né, essa coisa do Super 8. Nós temos ali também o Valêncio Xavier, o Francisco Alves dos Santos, nós temos o Oswaldo Candeia, e a Paula Vartuk e várias outras figuras assim, tá? Continuando, no próximo slide aqui. Bom, eu queria ler essa pequena nota do jornalista Aramis Bilache, né? Falando dessa primeira amostra. O cineasta José Augusto Iversen, diretor do Estúdio 8 e professor de cinema da Escola Técnica Federal do Paraná, anunciou ontem oficialmente uma grande promoção, primeira mostra internacional do filme Super 8, patrocinado pela Escola Técnica Federal do Paraná, através da sua coordenadora de Educação Artística, dirigida pela professora Rosane Câmara. Esta grande promoção cinematográfica será realizada de 22 a 28 de setembro de 1975, com a participação de filmes de vários países. A mostra, idealizada por Iversen, deverá alcançar promoção internacional. Pelo seu relacionamento em todos os estados e livre trânsito junto aos setores de comunicação e cultura do estado, tem todas as condições de fazer de seu Festival Super 8 um acontecimento de maior importância entre tantas outras promoções semelhantes realizadas em várias cidades brasileiras, ou seja, a coisa já estava acontecendo e estava tomando proporção. E o festival que acontecia na Escola Técnica, a gente pode colocar como um dos principais festivais junto ao Festival do Grife, por exemplo, e o Festival de Campinas, e como os outros que eu citei. Esse frame de um filme foi retirado de um filme realizado pelo Abram Berman durante a 4ª mostra, né, em 78, bem na frente, ali um cartaz bem na frente da sede principal da UTFPR, falando dessa promoção, né, que aconteceu de 7 a 11 de novembro de 78, tá bom? A gente viu ali também os diversos patrocinadores, apoiadores, então a coisa era movimentada mesmo, assim, tá? Continuando, por favor, no próximo slide. Aqui a gente pode ver um outro trecho de um filme realizado pelo Berman, da cobertura do festival, e aqui em específico ele fala sobre o Centro de Produção de Filme Didático, que era sediada na Escola Técnica, foi montado pela Embrafilme. Para quem não sabe, a Embrafilme era a empresa brasileira de filmes. Marcos Margulis, membro do júri da 4ª Mostra Nacional do Filme Super 8, promovia, realizava os filmes de forma estatal no Brasil. Qual que é, Marcos? Você sente, Marcos, nesses É engraçado pensar que ele fez esse filme e depois ele dublou, não dá para ouvir direito a voz, mas é um registro super importante dessa época, assim, ele entrevista várias pessoas. Eu acho que a gente pode parar por aqui, nesse registro, passando para frente, né? Temos ali a nota outra nota do Aramis Bilache, né, sobre o Centro de Produção de Filmes Didáticos, que era algo importante. Lembrando que a Escola Técnica surgiu durante
os governos militares, tinha toda essa questão técnica, né, voltada para as áreas exatas, né. Ó, a Escola Técnica Federal do Paraná acaba de ganhar da Embrafilme uma central de produção de filmes didáticos. A central deverá funcionar ainda este ano e é resultado de um projeto apresentado pela escola àquela entidade. No final do mês de agosto estarão em Curitiba representantes da Embrafilme que virão para assinar o convênio de instalação da central. Professores e alunos da escola já poderão pensar na produção de filmes didáticos. Nossa escola será a única do país que terá esta condição. Em 77, gente. Importante falar que o Antônio, um dos idealizadores do festival também, um dos principais organizadores, participou, fez parte do quadro ali como estudante dessa central de produção de filmes didáticos. Eles produziram coisas bem importantes. Vamos dar uma olhadinha aqui no trecho de um filme dessa central de produção de filmes didáticos, tá bom? E a gente pode observar que tem uma linguagem bem técnica. Atividades da Coordenação de Educação Física. Realização. Tranquilo. Escola Técnica Federal do Paraná. Dá um copinho. Promoção. Tá, vou. Ministério da Educação e Cultura e Embrafilme. Atletismo. Desporto que serve de base para todas as outras modalidades. Modalidade da escola que já forneceu excelentes atletas para formar seleções estudantis nacionais, com destaque em competições internacionais, citando como exemplo Altevir da Silva Araújo e Edinaldo Paes. Continuando aqui, pessoal, vamos no próximo slide, a gente vai ver um trecho de alguns realizadores da época, né? Entre eles ali o Fernando Severo, o Rui Vezaro e o Peter Lorenzo, falando sobre essa época, de como era produzir nesse momento e tal. Isso aconteceu também no Curta 8, tá? Foi em 2013, se não me engano. Tem dois momentos aqui, não vai dar para passar tudo, mas eles... violento, e a gente militava. E temos ali a mediação do Rafael Urban também. Inclusive o cineclube, né, que a gente levava adiante, era uma maneira de se confrontar. Eles faziam parte de um grupo e eles produziam filmes super importantes também na época. Era tudo muito vigiado. Eu lembro que a universidade é uma história bem bacana, a história deles. Você falou agora de é engraçado porque em algum momento da vida eles se entenderam e nessa edição do festival eles reataram, começaram a conversar de novo e o Super 8 reuniu, o Super 8 reúne as pessoas, na verdade, né? Deve ter imprimido ali na nossa visão de morte, de fim dos tempos, etc. Né? Mas como o Rui falou, a gente... Continuando, né? No próximo slide, a gente vai ver um trecho desse grupo de pessoas. Eu retirei esse trecho da página pessoal do Fernando Severo. Como era o grupo de pessoas que produziam os filmes na época, assim, é um trecho super curto, assim. Eu acho o registro bem bacana, assim. Aqui, uma figura super importante, aqui em Curitiba, quando se fala em cinema, quando se fala em televisão, e quando se fala em Super 8, a gente tem que falar do Valêncio Xavier, né? O Valêncio Xavier foi quem criou a Cinemateca do Museu Guido Viaro, que depois se tornou Cinemateca de Curitiba. Aqui ele fala sobre, é um trecho que eu tirei da internet dele falando no documentário, falando sobre os pioneiros do cinema paranaense e tal, né? É facinho de acessar, é uma figura super importante. No Cine Passeio a gente tem lá uma sala dedicada a ele, a sala Valêncio Xavier. Já aconteceu o festival lá também. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o cinema Super 8 paranaense, super importante mencionar o Valêncio Xavier, que formou toda uma geração de cineastas, de super-oitistas aqui em Curitiba. Passando aqui, ó, esse é um filme, uma animação produzida através das oficinas
realizadas na Cinemateca, na Cinemateca do Museu Guido Viaro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, gente, continuando, né? Na sequência aqui, tem um outro filme também produzido na época, que foi premiado nos festivais da Escola Técnica. Vamos deixar passando mais um trechinho, tá bom? Temos a referência aqui. Bom, eu acho que a gente pode continuar aqui. Eu gostaria de passar um outro trecho de filme de uma família de realizadores super importante, as irmãs e o irmão Wagner, né? Que são filhos de um importante fotógrafo aqui da cidade de Curitiba. Esse filme é o Cidade dos Executivos, um filme que foi baseado em um poema na época, se não me engano, prefeito, o Jaime Lerner, né? E é uma animação muito bem feita. Bom, pessoal, a gente não vai conseguir passar trechos de todos os filmes. A maior parte desses filmes está disponível na internet, tá bom? Eu vou deixar o meu contato aqui, caso vocês tenham interesse, eu posso passar depois as referências. Agora, passando para o próximo filme, o Escura Maravilha, que é do Fernando Severo. Um filme também muito premiado. Tá sempre ali as referências dos prêmios que os filmes ganharam, né? E os cineastas, os superetistas paranaenses foram alguns dos mais premiados em nível nacional, tá? A gente tem prêmio ali do Grife, a gente tem o prêmio em Campinas, né? Das próprias mostras aqui de Curitiba. Esse filme ganhou o prêmio de melhor fotografia, é super importante, assim. É um filme bem bacana. Continuando aqui, outro realizador super importante, já de outra cidade, o Ciro Matoso. Inclusive tem um documentário feito sobre a obra dele, o Cine Matoso. Desculpa, eu errei aqui, mas a gente vai pular para o próximo. O Vitrines é mesmo do grupo ali do Rui Vezaro, do Fernando Severo. O Grazi na Terra de King Kong, que mistura
ação real com animação, cineasta de Paranaguá. A gente poderia dizer que o Ciro Matoso é quase um cineasta naif, né? Um camelô do cinema, uma figura bem bacana. Eu o conheci, né? Ele tem uma ligação forte com o litoral e tal. E ele fez filmes bem bacanas, ele foi premiado, apesar de a gente pode falar de limitações do que ele fazia. Para mim, ele era um cineasta de mão cheia, assim, sabe? E esse filme também está disponível, o Cine Matoso, tem trechos dos filmes dele, é um filme bem bacana, tá? O próximo filme também é do litoral, tá bom? Um filme feito pelo Celso Lick, Mané da Paz, Fabricante de Viola. A gente pode ver até aqui, ó, uma coisa importante falar, o certificado da censura, que todos os filmes tinham que ter para participar do festival, inclusive o filme Super 8, tinha que passar pela censura e tal. Tem diversos episódios importantes para a gente falar dessa relação com a censura e tal. Um filme bastante premiado. Sinceramente, é um dos documentários mais bonitos que eu já vi na minha vida, tá? Um documentário sobre a fabricação da viola caiçara, ligada à manifestação do fandango, que é muito importante aqui no litoral do Paraná, tá? Vamos deixar um trechinho do filme passar agora. Eu gosto de carreira bem afinada, sabe? Por isso que eu procuro afinar bem. Bom, pessoal, infelizmente a gente não pode passar todo o filme, nós não temos muito tempo, né? O próximo filme que eu gostaria de falar, que é do José Augusto Iversen, o Daniele, Carnaval e Cinzas. Filme super importante, ganhou... O José Augusto Iversen, ele foi um dos únicos superartistas que, não radicado em São Paulo, ganhou o principal prêmio do Festival de São Paulo, do Grife, tá? Ganhou diversos outros prêmios com esse filme, um filme super importante para a época, por levantar a discussão da homossexualidade e da questão dos travestis, apesar de ter algumas falas datadas. É um filme político, tá? Um filme super importante. Eu diria que uma das poucas obras que restaram do legado do Iversen, que era uma figura super importante, e infelizmente já nos deixou, mas tivemos em 2015 ou 2016, se não me engano, uma retrospectiva dele, passamos o Daniele depois de 20, 30 anos desse filme não ter sido mais exibido, tá? É um filme bem importante. Levantando aqui, como eu já falei antes, o Super 8 não morreu. Viva o Super 8. Essa era uma coisa que se falava na época, no final da década de 70 e início dos 80. Tá? O Brasil continua tendo uma preponderância grande dentro do cenário superoitista, dentro do continente e no mundo de forma geral. Tá? E prova disso, né? Prova disso é o festival, o Curta 8 e os outros festivais que surgiram depois, o Super Off e a retomada do Festival de Campinas. Aqui a gente está vendo essa transição, né, do Super 8 para o vídeo, que é o primeiro festival de vídeo Brasil, né, que é essa transição entre o Super 8 e o vídeo. Desde o final da década de 70 já eram importadas câmeras de vídeo de forma ilegal, via Paraguai e tal, e as pessoas tinham acesso de alguma forma,
e começou a se criar toda uma movimentação em torno do vídeo, né? A gente tem essa série também da Fundação Vídeo Brasil, que tem disponível, uma produção junto ao Senac, Sesc, se não me engano. Tem vários episódios, várias entrevistas com várias pessoas. Neste momento está começando. Então eu recomendo também, vale a pena conhecer. Muito a pena conhecer esse trabalho. Pô, você vai fazer em tá? cinema, faz em vídeo. Falei, o que é vídeo? Não quero take 6, quero take 1. Quero take Acho que, 0. continuando aqui, né? Como eu estava falando, a gente, para demonstrar como o Brasil tem essa importância, Curitiba tem essa importância, a gente tem o Festival Curta 8, que está na sua 16ª edição, ininterrupta. Importante falar sempre do Leandro Chip, que nos deixou de forma prematura, mas ele foi um grande lutador em relação ao Super 8, né? Tanto que a gente tem instituído no festival o troféu Super Chip, né? Que hoje que esse ano a gente vai homenagear 2 pessoas super importantes para o Super 8, né? Além disso, a gente tem o Super Off também, que está na sua 7ª edição esse ano, que também está acontecendo por esses dias, né? E, além disso, como eu falei já, ano passado tivemos o Festival de Campinas, ano que vem, provavelmente, teremos a retomada do Festival de Campinas também, né, Lucas? Alguma coisa vai ter. Maravilha. E, além disso, em outros países também tem festivais importantes, como o Straight 8, tá, que acontece na Inglaterra. E, bom, para finalizar, agora, eu deixei aqui a amostra de um filme do Tomada Única, que é um formato que é o principal formato dos festivais, onde acontecem as oficinas hoje em dia, que você pega um rolinho, né? Um rolinho de Super 8 e tem seus 3 minutos para conseguir desenrolar uma narrativa audiovisual, certo? Esse filme foi o melhor Tomada Única de 2009, tá? Esse filme é bem bacana, tem na internet, foi o Fabialon que fez, que também é da organização do festival, né? E eu gosto bastante desse filme. Tem uma narrativa de um thriller e tal, é bem bacana. E para finalizar, gente, deixo aqui meus contatos, né? E coloco aqui minha singela homenagem ao Antônio Leão, que nos deixou agora, esses dias, né? E uma figura super importante, deixou um grande legado para o cinema nacional, produziu diversos dicionários de referência sobre filmes, realizadores, técnicos do cinema brasileiro, fez o dicionário do Super 8 brasileiro, no qual eu tenho um texto falando sobre o grife, né? É uma grande perda que a gente sente, e esse ano ele será homenageado com o troféu Super Chip. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, se tenham gostado, se vocês quiserem entrar em contato para saber mais sobre Super 8, estamos às ordens, e eu agradeço pelo seu tempo, tá bom? Um ótimo festival para vocês.